Olá, tudo bem? Hoje a gente vai receber aqui a Mirna Queiroz. A Mirna foi organizadora desse livro aqui, o Travessias Imaginárias. Foi lançado pela Edições Sesc em 2020. Para quem não conhece, a Mirna Queiroz é jornalista, editora, programadora, produtora cultural. Ela viveu 15 anos em alguns países da Europa, da Ásia, da África, voltou ao Brasil em 2010, onde fundou a editora Monbach, responsável pela publicação da revista Pessoa. Atualmente, a Mirna vive em Lisboa e, em Portugal, criou a Associação Cultural Monbach, voltada, sobretudo, para a formação do campo cultural e do pensamento crítico. Pela Monbach, lançou a Fest Think, Festa do Pensamento, na cidade de Almada, e recentemente assumiu a direção da Case Rounds, braço português, você me corrija depois, de uma fundação de apoio às artes que opera há 30 anos na Holanda. Seja bem-vinda, Mirna, é um prazer falar contigo. E, por favor, me corrija aí. Obrigada pelo convite, finalmente conseguimos, né? É muito bom estar aqui, poder voltar a falar desse livro que foi pensado com muito carinho. Infelizmente, não deu tempo de fazer o livro no Brasil, eu já tinha me mudado para Portugal, isso complicou um pouco a operação, mas as edições Sesc fizeram um trabalho fantástico. O editor Francis Manzoni, né, o pai desse livro, conseguiu articular todo mundo, né? Gente no Brasil, eu aqui em Lisboa, autores na África, então foi um processo complexo, mas eu estou muito feliz com o resultado, e é muito bom, depois de 2 anos, voltar a falar do livro, saber que o livro ainda está provocando aí boas conversas, eu espero que essa seja uma boa conversa. Não, sim, com certeza. É um livro que eu li inteiro, para você ter uma ideia, assim, eu não costumo ler livros assim de estudos tão diversos assim, mas esse eu realmente repassei todo. Esse livro, né, ele tem o subtítulo Literaturas de Língua Portuguesa em Nova Perspectiva, e ele traz um conjunto de ensaios sobre diversos aspectos que mostram o vigor da produção literária no Brasil, em Portugal, em Moçambique, em Angola, enfim, no conjunto dos países habitados por esses quase 300 milhões de falantes da língua portuguesa. Então, é um projeto coletivo, a Mena já deixou claro isso para a gente, formado por vários ensaístas, vou até ler o nome dessas pessoas: a Ana Ribeiro, Antônio Cabrita, a Clara Holland, o Cristiano Aguiar, Fátima Mendonça, Luiz Candimbo, a Maria João Cantinho, a Maria Chitney Viana, o Manuel Brito Semedo e a Sabrina Sedelmayer. Com a Fátima Mendonça, a gente já conversou num outro programa da USP, bem recentemente, inclusive. E esses textos, né, eles abordam, assim, quase sempre numa perspectiva comparada, histórica, algumas das muitas manifestações literárias mais recentes no quadro dos países de língua oficial portuguesa. Mirna, eu queria começar te perguntando sobre o subtítulo desse livro, né? Ou seja, o que se pretendeu com essa ideia de nova perspectiva. E aí eu também peço que você retome um pouco a memória do projeto desse livro, como é que se deu a construção dessa obra. Partiu do lugar do qual nós procuramos trazer essas análises, né? Como você mesmo já desenhou aí, há uma diversidade na escolha de autores, muitos deles inéditos no Brasil e, sobretudo, nesse gênero de trabalho, com experiências, seja com pesquisa, com educação ou crítica, muito diferentes entre si. Essa pluralidade de vozes críticas oferece, para mim, eu penso, inclusive, uma possibilidade de análise da análise, né? Da análise dos seus mecanismos de construção. Então, eu acho interessante tentar perceber como a recepção de uma obra pode mudar no mesmo período de tempo, né? A gente está falando de um recorte de 20 anos, consoante esse conjunto de fatores, país, códigos culturais, e circuitos culturais também, inclinações, afetos, desafetos. Queríamos dar uma pequena amostra de como nossos pares em Portugal e nos países africanos que também falam português
refletem sobre questões estéticas, ou também está escrita como prática sociocultural. Então, nossa preocupação era contrariar um exagero, eu acho, era desafiar uma ideia de que só há espaço na crítica para totens, né? Há uma interpelação implícita nessas escolhas. A gente está aí meio que perguntando, afinal, quem pode debruçar sobre as literaturas de língua portuguesa, não é? Apenas 5, 10 pessoas com longas carreiras na universidade, que estudam os mesmos 5, 10 autores. Então, todo o projeto nasce mesmo desse exercício de atravessar essas fronteiras, inclusive as nossas pequenas fronteiras, né? A gente circula muito mesmo em torno dos nossos afetos. A ideia nunca foi rejeitar nenhum nome, muito pelo contrário, mas ampliar, né, o repertório crítico de forma mais acessível possível. Então, o que a gente pretendeu desde o começo foi firmar pontes de diálogos entre novos e velhos críticos, e entre os interessados aí nesse recorte. Não, acho que isso foi obtido, né? Assim, e você fala novos e velhos críticos, isso também está evidente aqui nas biografias dos componentes da obra, assim, e ficou um livro bonito também, né? A gente não falou, né, Mirna, mas ficou um livro Ficou lindo, bonito. sim. Eu demorei muito para receber minha Ah, edição, é? meu exemplar impresso, porque foi mesmo durante a pandemia, nós fizemos até um lançamento também virtual, e eu deixo aqui, eu não paro de lamber a cria, eu gosto muito do resultado desse livro. É Uhum. lindo, o livro é lindo. E, e é isso, é um começo de conversa. Meu trabalho todo sempre se baseia numa roda de conversa, e eu tento sempre colocar mais gente para conversar, né? Pois é, e por falar em colocar mais gente, eu diria assim que uma das características desses ensaios, né, é de ampliar o conhecimento de escritores e escritoras em língua portuguesa, inclusive trazendo nomes que usualmente estão fora desse circuito mais hegemônico dos prêmios, por exemplo, né? Eu citaria o Kalani da Silva, que tem uma presença em Moçambique, mas que não extravasou as fronteiras como outros autores moçambicanos, né? Falecido, inclusive, mas assim um autor bastante presente no sistema cultural moçambicano, né? Exato. A brasileira Lady Sibila, até extravasando, inclusive, a noção de literatura. Por exemplo, incorporando a literatura de ficção científica, o livro ilustrado, a relação entre o livro e as artes visuais, como naquele ensaio lá sobre o Nuno Ramos. Eu te perguntaria, foi um projeto isso, essa ampliação do literário para além do romance, da poesia, por exemplo? Você poderia comentar sobre essa dimensão do livro? Estaria aí, inclusive, uma outra metáfora para essa noção de travessias, que eu acho que é o que define o projeto? É uma excelente questão essa. Sim, de novo, assim como como na escolha dos ensaístas, interessou-nos lançar um olhar sobre as várias noções, como você mesmo disse, né? A noção de gênero literário, noção de fronteira entre literatura e outras expressões artísticas, incluindo também aí a noção de cânone, que está sempre presente, não é? Eu acho que quem definiu perfeitamente o que pretendíamos abarcar com o título do livro foi a Maria Esther Maciel, numa orelha brilhante, Uhum, né? uhum. Porque o que a gente propõe, na verdade, é isso, um pequeno deslocamento, né? Não é nenhum abalo sísmico. O livro não é nada pretensioso. Não deseja encerrar nada, até mesmo porque, como também tão bem disse a Maria Esther Maciel, nada está cristalizado e nunca nada estará cristalizado, né? Então, lança aí algumas perspectivas novas ou outras que eu acho que fazem sentido para o nosso sistema literário, justamente para começar a discutir, para ter acesso a esses escritores que nós não entendemos bem por que não foram lançados no Brasil, por que não circulam, né? E é um livro também que pode ser lido também por leitores comuns e pode servir de pista aí para algumas editoras, não é? Pois é, eu percebi essa preocupação com o leitor, né? Com o leitor visado pelo livro, né? É um leitor que não é o leitor assim só da academia, por exemplo, né? Então isso É. escapa um pouco
até pela perspectiva ensaística, né, da maioria dos textos aqui. Tem algumas questões, né, que você aborda no seu prefácio, e que também está na contracapa do livro, então, assim, aquilo com o que o leitor se depara, né, imediatamente, é essa necessidade de expandir a discussão da literatura em língua portuguesa para além dos muros da universidade. Se é que a gente pode pensar na universidade enquanto um espaço murado, né? Eu penso até que a universidade hoje está tentando também se abrir a essa introdução das extensões, dos projetos de extensões nas universidades, tem feito essa abertura, né? Mas de que modo que você vê esse relativo aprisionamento do saber, né, sobre as várias literaturas em português no campo universitário? Porque eu estou pensando assim, isso já não estaria sendo rompido em muitas iniciativas, como, por exemplo, dos prêmios literários, como no caso do Prêmio Oceanos, e, de outro lado, né, os ensaístas do livro, eles também são provenientes das universidades, né, e os textos trazem uma estrutura, ainda que ensaística, né, eles também trazem uma estrutura próxima de textos acadêmicos. Então, assim, pensando contigo, né, talvez seja o caso de, mais do que extravasar os muros da universidade, unir forças, né, entre as universidades e o mercado editorial. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, o que você acha dessa dinâmica, né, de espaços de consagração que são diferenciados, mas integrados também, relativamente integrados, né? A universidade acaba Ficou sempre confusa a minha refletindo. questão, ficou Não, confusa. não ficou. É uma questão super interessante, realmente. Eu acho que esse suposto aprisionamento, eu não tenho certeza de nada, né? Então vamos falar de suposições aqui. Eu acho que esse suposto aprisionamento, ele não é exclusivo das disciplinas de literatura, né? Muito menos de língua portuguesa. Eu até acho, eu concordo com você que já há muitas iniciativas nas universidades, inclusive eu posso falar da USP, que é a universidade onde eu fiz extensão sobre literaturas africanas, enfim. Essa tentativa de aproximação entre escritores e o chamado público comum, né? Eu estive na audiência na USP de encontros com Luiz Cardoso, do Timor-Leste, o Pepe Tela, assim, num auditório enorme do Pepe Tela, cheio. Mas eu acho que, de maneira geral, esse conhecimento fica, pelo menos, se não aprisionado, mas acessível só ao círculo dos iniciados, né? Uhum. E a revista Pessoa até tenta publicar crítica literária produzida na academia, porque eu gosto muito da crítica da academia, entendeu? Eu acho uma pena não ter tanto espaço, né, para crítica acadêmica. Mas a gente tem aí esse desafio, né? O acadêmico, de modo geral, é muito aferrado a um modelo de produção textual, né? Nós tentamos diminuir as referências bibliográficas no livro, mas eliminá-las seria mesmo impossível, porque realmente grande maioria ali vem da universidade, porque nós queríamos realmente valorizar, dar peso ao pensamento crítico produzido na universidade, né? Foi dado aos autores total liberdade, né, de temas e formatos. E você vê mesmo que não há um padrão no livro, né? Ele é um livro bastante heterogêneo. Eu acho que também uma grande qualidade do livro é ser bastante heterogêneo. Mas, como eu ia dizendo, nem todos vieram da universidade. A gente tem uma autora, uma ensaísta, que é multifacetada, é poeta, romancista, não leciona na faculdade, ela leciona no ensino médio. E eu fiquei muito contente quando ela aceitou o convite, porque eu queria incluir uma autora com essa experiência de ensino, dessa experiência com leitores mais jovens, ainda em formação. Sobre os prêmios, eu acho que sim, os prêmios são muito importantes para dar visibilidade para uma obra, um autor, ele, sem dúvida, leva um livro a mais leitores, mas eu acho que ele não produz conhecimento, né? Eu acho que interessa mais ao mercado mesmo, assim, importante para o mercado, porque põe o livro em evidência. E não há mal nenhum nisso, né? Pelo contrário, afinal, a gente vive num sistema de mercado. Eu acho, Ricardo, que todas as iniciativas são válidas e realmente são muitas, né? Como essa sua, importantíssima, como de youtubers, tiktokers. Eu acho que a gente tem que levar a mesma literatura e essa discussão onde o leitor está, né? O que eu sinto falta, na verdade,
é de espaço para uma crítica mais detida, mais estudada. Essa crítica, às vezes, eu encontro no Facebook, nas redes sociais, né? Ela está circulando a seu modo por aí, mas de forma desorganizada. Essa era uma das nossas preocupações, um dos argumentos que nós levamos para a direção das edições Sesc, para fazer o livro, era tentar organizar esse pensamento, entendeu? Porque ele passa na nossa timeline e depois se perde para nós. Então é isso, mais uma iniciativa entre todas e que são muito válidas. O título pluralizado, né, as travessias imaginárias, já dá uma ideia, né, desse lugar que não é exclusivo, né, que é um lugar múltiplo, um lugar de trânsito, um trânsito que não é também necessariamente equilibrado, né, assim, ele tem dinâmicas de poder ali envolvidas, né? Exatamente, um trânsito com todas as suas tensões envolvidas. Uhum. Eu, assim, até queria que você comentasse um pouco um aspecto que eu constatei, assim, pesquisando, né? Eu fiz um pós-doutoramento na UFRJ com a supervisão do Nazir Khan, inclusive o Nazir Khan já foi entrevistado aqui pela gente. Gosto muito do trabalho do Nazir. Ele é maravilhoso. E lá eu trabalhei com a recepção das literaturas africanas no Brasil. A minha pesquisa foi em cima de teses e dissertações no Brasil. Eu fiz um levantamento estatístico, mais conceitual também. E eu observei que porque a área das literaturas africanas é uma área que surge com a perspectiva de trazer mais diversidade, né? Então, uma das utopias das literaturas africanas enquanto estudo no Brasil, por exemplo, é a ampliação, né? Ampliação da diversidade, sair da concentração de autores. Mas o que eu constatei nessa minha pesquisa é que há muita concentração em poucos nomes, né? Então, assim, nas pesquisas, mais de 1.000, né, que eu levantei de literatura africana em língua portuguesa, o Miyakoto está presente em 1/4 delas. E se a gente pega os 5 nomes mais citados, o Miyakoto, o Agualusa, o Pepetela, a Paulina e o Luandino Vieira, eles estão em metade das pesquisas. Não que não haja outros autores, né? Eles também são pesquisados, mas, em geral, assim, é um mestrado aqui, um doutorado que junta 3 autores, 8 autores, sei lá, qualquer coisa assim. Então, o que eu estou pensando aqui, queria que você me ajudasse a pensar, é que a academia pratica também uma concentração semelhante à que acontece no mercado, ainda que o mercado tenha uma profusão de editoras hoje, né? Assim, muitos selos lançando nomes novos, etc., mas com uma concentração sempre em poucos grupos editoriais, que inclusive são os que vencem os prêmios principais, né? E parece que o livro vai numa direção um pouco diversa disso, né? Dessa concentração, e por isso eu gostei do livro. Eu citaria, por exemplo, os textos da Fátima Mendonça e do Manuel Brito Semedo, que se esforçam muito assim, na ampliação desses projetos literários em Moçambique e em Cabo Verde. Como é que você está vendo, né, hoje, e nesse período que você está aí atuando, essa dicotomia entre concentração e multiplicidade, particularmente aí quanto às literaturas de língua portuguesa? Os seus dados são muito interessantes, realmente fazem um retrato importante, né, de como nós nos lemos, nos comunicamos. E a pergunta principal mesmo que originou o livro foi essa, né? Afinal, não nos lemos, por que não nos lemos? A universidade, ela estuda autores publicados com circulação relevante no sistema literário no qual está inserida. É muito difícil, né? A universidade ir buscar um autor que não foi resenhado, que ficou, às vezes, ali num circuito muito restrito, né? Publicado por uma pequena editora. Então, eu acho que não dá para esperar muito da universidade nesse sentido, não é? A universidade não inova, né? Ela se debruça sobre aquilo que já está mais ou menos estabelecido. E não sei como fugir disso, sinceramente.
Mas você tem razão, a ideia do livro Travessias foi justamente trazer os autores que não foram publicados no Brasil, né? E a gente, como eu disse, não entende bem por quê. Porque são autores muito importantes nos seus países. Há uma história curiosa que eu sempre conto, que me foi contada pelo Zeferino Coelho, um editor português, que é espetacular. Não sei se você já o entrevistou, Ricardo. Não. Vale a entrevista. Ele tem histórias ótimas e ele é um gentleman. Ele merece todas as homenagens, eu sempre digo. Ele conta que teve muita dificuldade de convencer o Brasil a editar o Minha Couto. Muita dificuldade. Ele não conseguia. O que ele fez? Inverteu a estratégia e apresentou o livro para a Academia Brasileira, para a universidade. Né? Conseguiu convencer depois que a universidade se debruçou sobre o livro, pesquisou, criticou, aí ele levou essa produção para uma editora e convenceu o editor a publicar o Mia, né? Quer dizer, uma inversão aí rara, porque alguém teve que fazer essa pequena introdução e, do outro lado, alguém teve que parar para ler, né? E estudar. Então é isso, a literatura de língua portuguesa, ela deve muito ao Zeferino e ela depende muito desses pequenos heróis, ou desses grandes heróis, né? Sem o Zeferino, nós não poderíamos ter a Chiziane, o Mia Couto, José Saramago, o Ungulani, mais recentemente o Calaf e Epalanga, quer dizer, raros editores fazem esse trabalho de pesquisa, que estão aí atentos. Inclusive, o Zeferino descobriu o Calaf, porque ele publicava crônicas num jornal português. Será que ele só faz crônicas mesmo? Vamos, né? Primeiro ele publicou livro de crônicas, depois incentivou o Calaf a publicar, ir para outro gênero. Então tem uma aposta, né? Tem um trabalho de pesquisa e uma aposta de um editor. Infelizmente é isso que o nosso mercado vive disso, de um editor como o Zeferino, depois de uma editora como a Márcia da Capulana, né, para realmente lançar novos nomes. Porque se a gente ficar assim 10 anos, 20 anos com o mesmo nome, ou mesmo 2, 3 nomes, até descobrir uma nova leva, né, é um trabalho lento. Então, assim, acho que para concluir, a gente precisa realmente criar um sistema literário de língua portuguesa. Nós não temos isso. Nós temos alguns canais comunicantes, né? E que falham, naturalmente falham, porque nós não formamos leitores para os livros da literatura de língua portuguesa, não é mesmo? Enquanto a gente não começar a adotar livros de língua portuguesa, de autores de língua portuguesa na escola, no ensino básico, nós não vamos ter leitores para a nossa literatura, entendeu? Os portugueses, por exemplo, eles crescem assistindo telenovela brasileira. Então, telenovela brasileira é algo comum na vida deles. Um aspecto cultural comum, banal. A gente não pode esperar que um português, aos 20, 30 anos, vai se interessar pela literatura brasileira, não é? Se ele não é formado desde cedo, se ele não é apresentado a essa literatura desde cedo, eu acho mais difícil, na fase adulta, ele se interessar. Pode ser. Assim, acho que você tocou num ponto que é esse da formação do leitor. Eu acho que ela se faz, claro, no ambiente escolar, mas também pode ser feita fora, e o livro, de certo modo, é uma tentativa nesse sentido, né? Porque o livro tem o público adulto como leitor, né? Direcionado, e eu acho que tem essa iniciativa como a do livro, outras também. Eu acho que é importante pensar nesse aspecto de trazer nomes mais diversos. Eu penso, por exemplo, em autores que eu acho uma judiação estarem de fora do circuito editorial brasileiro, como Rui Duarte de Carvalho, por exemplo. Né? Exatamente. Um Um nome assim, absurdo o Rui Duarte estar de fundamental. fora, um absurdo. Para mim é um Guimarães Rosa angolano aqui que está Concordo plenamente. de Quem estuda fora do muito Brasil. e conhece muito o Rui Duarte é a Marta Lança. Não sei se você também já Uhum. entrevistou. Não, não. E o Germano Almeida, por exemplo, outro nome assim fortíssimo, né? Prêmio Camões, inclusive. Então,
Eu acho que tem nomes entre os mais conhecidos mesmo que poderiam estar circulando mais aqui. Mas são dinâmicas que vão acontecendo, né? E não depende exatamente da gente aqui. Tem um aspecto que é esse da língua portuguesa, porque me parece assim, tem todo um esforço já de algumas décadas, né? De emplacar naqueles moldes da francofonia essa noção de lusofonia. Então, tem a CPLP já há bastante tempo, o Prêmio Camões, mas, assim, as críticas que se fazem a essas iniciativas são de que elas fazem algumas reincidências neocoloniais, a gente poderia dizer, né? Por exemplo, o fato do Camões ir predominantemente para intelectuais e literatos brasileiros ou portugueses. Um outro aspecto dessa mesma questão, eu reparei outro dia ouvindo uma fala do José Luiz Cabasso, né, o moçambicano, e ele foi perguntado sobre qual o maior empecilho para um pesquisador brasileiro ou português entender a realidade moçambicana. Ele disse a falsa ideia de que a língua em comum daria conta de cosmovisões, de culturas, né, bastante diferentes. Como é que a proposta do livro, né, Mirna, lida com isso? Você fala em diversidade no seu prefácio, por exemplo. Como é que fica essa dimensão da diversidade dentro da língua portuguesa? Você podia, de repente, contar um pouco aqui do projeto, né? O que o livro traz nesse sentido? Então, deixa eu só voltar um pouquinho lá para trás na sua pergunta. Eu acho assim, como as universidades também só podem estudar autores publicados, o mesmo acontece com os prêmios, não é? Só podem premiar Uhum. autores publicados. Quer dizer, de novo, essa relação, universidade, mercado editorial, prêmio. Nós temos que olhar para a composição do júri, né? No caso do Prêmio Camões. Há representantes de todos os países de língua portuguesa? Até onde eu sei, há. Então, Uhum. definitivamente há mais autores portugueses e brasileiros mesmo publicados, né? E o Brasil, então, pelas suas próprias dimensões, sempre predomina. Acho que a pergunta que podemos fazer é exatamente isso. Qual seria a nossa contribuição para que os países africanos, que também têm o português como língua oficial, possam desenvolver e consolidar o seu próprio sistema literário, entendeu? Para que seus autores não fiquem tão dependentes de editoras portuguesas e brasileiras para serem publicados, resenhados e premiados, né? E acho que já começa a haver algumas mudanças. Realmente as mudanças do nosso sistema são lentas, mas veja bem, Moçambique tem feito um esforço louvável, eu acho que tem se destacado. O país emplacou 3 autores no Oceanos dessa edição deste ano. Um deles foi publicado no seu próprio país, que é o escritor Pedro Pereira Lopes, autor do livro do Homem Líquido, que saiu Uhum. por qual editora? Gala Gala. Gala Gala Edições Uhum. foi fundada por ele mesmo, em Moçambique. Então é isso, a gente tem que prestar atenção nesses autores que são publicados lá, e que é, por exemplo, o que faz a Capulana, né? E trazer para cá. Isso vai mudar totalmente a dinâmica, porque aí não vai ter desculpa, não é? Para você não premiar. Eu acho que a diversidade está aí, né? Como já mencionei. É importante saber como um crítico brasileiro lê uma obra moçambicana, e nós temos excelentes pesquisadores no Brasil que o fazem, mas eu acho que nos faltava conhecer como os críticos de Moçambique, Angola ou Cabo Verde leem os seus próprios autores contemporâneos. Então, por isso que, com algumas exceções, os autores foram convidados para falar sobre os escritores dos seus próprios países. A diversidade estava Uhum. aí também, né? Querer Sim. entender como era a crítica literária moçambicana, angolana, cabo-verdiana, como essas pessoas analisam, recebem os seus autores, as suas obras, nesse período de tempo aí de 20 anos. Então, a gente tentou buscar uma diversidade em vários sentidos. Por isso que é um livro bastante polifônico mesmo, né? Pois é. Não, você tocou num ponto. Primeiro, você falou da Gala Gala, né? E eu tenho um contato com eles. Eu participei recentemente. Eles fizeram um concurso nacional moçambicano para a publicação de um livro de poeta inédito. E eu fiz parte desse júri. Eu também fiz o pós-fácil de um dos poetas lançados pela editora.
Então, a gente tem um contato já há um certo tempo. Alguns desses autores moçambicanos circulam por aqui, né? A Paulina vem constantemente, Mia Couto tem no Brasil uma das suas casas, é um autor muito amado, né? Até quero fazer uma ressalva. A minha pesquisa, muitas vezes, ela é criticada porque parece que eu estou criticando os autores, mas eu não estou Não, criticando o Mia Couto, nem a Gualusa, nem ninguém. não, eu entendo perfeitamente. Não se Estou... trata de rejeitar ninguém, é só ampliar, né? Exatamente. Então, eu acho que essa circulação editorial e dos autores entre os países também é fundamental para esse intercâmbio. Você mencionou também o fato de pensar a crítica literária interna, né, endógena nos países Isso. africanos. E Moçambique é um país que tem, assim, Lourenço do Rosário, a própria Fátima Mendonça, que está aqui, que é gigante, né? O professor Francisco Noa. Então, O tem uma, Noah, assim, excelente nome. temos É. muito a aprender com essa crítica interna também, eu concordo com você. Exatamente. E, Exatamente. E o que é engraçado, o que é interessante, que é uma nova geração mesmo, né? Em Moçambique você vê os autores que estão escrevendo e estão editando são jovens, como a editora também Cavalo do Mar, tem publicado muitos autores moçambicanos e tem feito esse trânsito também com o Brasil, esse diálogo com o Brasil. Publica, por exemplo, publicou não faz muito tempo Luiz Rufato, entendeu? Eles não precisam mais de Portugal, né? Já tem uma comunicação direta com o Brasil. Não precisa mais de Portugal para se legitimar. Né? E eles circulam realmente no Brasil, em festivais literários, um festival que acontece em Poços de Caldas, se eu não estou enganada, convida muito esses autores, uhum, uhum. muitos deles, porque são publicados, no caso de Moçambique, pela Capulana, né? Eu acho que nós Sim. não estamos dando muita atenção a Cabo Verde, que também tem uma produção muito interessante. Nós temos 2 prêmios Camões, né, de Cabo Verde. E Angola também não oxigena, né? São sempre 2, 3 autores. Pois é, incrível. Eu atribuo isso, Mirna, ao fenômeno Mia Couto, para ser bem sincero. Eu acho que o Mia Couto deslocou a nossa atenção, que antes era... Se você pega as pesquisas, né, com as quais eu trabalhei, até os anos 2000, a gente basicamente só pesquisava Angola e Cabo Verde. E com a emergência do Mia Couto, parece que teve uma leva, assim, e hoje Moçambique é o objeto preferencial, assim, da leitura dos brasileiros. E é um É, fenômeno um legal, livro. assim. Né? Não, é muito legal, porque um livro, um autor, ele faz isso por todo um sistema literário, como o livro Uhum, do Itamar Vieira faz também, né? Fez para a literatura brasileira, porque você chama atenção para toda uma literatura daquele país, né? E o Mia Couto, ele vai mais ainda, ele vai além, porque mais adiante eu quero dizer, porque ele tem uma editora, ele também publica novos autores, entendeu? Ele está fazendo esse trabalho de pesquisa e de publicação, que é um trabalho que ele faz à frente de uma fundação, né, que leva o nome do pai dele. Eu acho isso de uma uhum, grande generosidade, porque muitos autores dessa nova geração dos países africanos de língua portuguesa não contaram com a ajuda da geração anterior. Eles tiveram que desbravar o meio literário sozinhos. Né? Eu nunca recebi nenhuma indicação de nenhum grande autor de uma determinada geração em relação aos autores novos, da nova geração. E eu sempre, né, eu sou uma pesquisadora, eu sou inquieta, sempre perguntei muito quem é que está surgindo, quem são as novas vozes. Não conseguia penetrar. E eu vi o esforço que esses jovens escritores estão fazendo para entrarem no mercado literário de língua portuguesa, né? Então, eu acho louvável que um nome tão consolidado como do Mia Couto se dá também ao trabalho de publicar essa nova geração, dar visibilidade para essa nova geração. uhum. Sim, até na conversa que a gente teve aqui com o Nazir Khan, ele falou isso, olha, é,
antes de estarem felizes, a Teresa Noronha, o João Paulo Borges Coelho e o Pedro Pereira Lopes, pode ter certeza que mais feliz que eles até está o Mia Couto, né, com a presença desses outros nomes destacando a literatura moçambicana. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Você é uma pessoa que está em Portugal há muito tempo, tem uma vivência muito forte aí, e a gente sabe que tem grupos editoriais brasileiros pequenos, né? A Cotter Editorial está aí em Portugal, a editora Urutau também. Recentemente a gente conversou com o Vladimir Vaz, editor da Urutau, e também a Manuela Bezerra de Mello, sobre aquele projeto Volta para a Tua Terra, né? Uma antologia antirracista e antifascista de escritores estrangeiros em Portugal. Mas o que eu quero te perguntar é um pouco essa tua vivência em Portugal. Como é que você tem sentido a recepção portuguesa aos literatos e aos textos brasileiros e africanos? Você sente uma recepção favorável? É um ambiente muito fechado? O que você tem percebido com relação a isso? Eu não tenho muitos dados, assim, eu não tenho dados científicos, né? Então vamos ficar realmente no campo da percepção. A minha percepção é de que há pouco espaço, de um modo geral, para crítica literária, né? E menos ainda para livros que não são lançados pelas grandes editoras. Eu estou falando dos espaços tradicionais, né? Normalmente, quando a gente fala de recepção, ainda a gente comete, acho que, um erro, talvez, de se referir sempre aos espaços tradicionais, que deixaram de ser hegemônicos, né? A imprensa tradicional está em crise, não há gente suficiente nas redações, principalmente nos cadernos culturais. O resultado é esse, pouco tempo para pesquisa de repertório, que é esse que acho que é o grande drama, né? Se fala sempre já sobre o que se conhece, o que já foi, de alguma certa forma, legitimado. Então, eu acho isso, a gente tem que levar em conta que hoje a recepção está em todo lado. Então, eu acho que esse livro fez burburinho, até porque tem um título sonante, né? Não vi nenhuma resenha a esse livro na imprensa portuguesa. Eu li um comentário a esse livro numa coluna do Água Lusa no jornal o Globo. Em Portugal, não lembro de ter visto na grande imprensa, mas vi muito debate em torno desse livro em rede social, em blogs. Então, o livro fez o seu circuito, com ou sem essa recepção que a gente sempre espera na grande imprensa, que eu não sei realmente qual a importância dela, já que ela não consegue dar conta, né? Não é culpa dos jornalistas, não é culpa mesmo, né? Não há espaço, infelizmente, não há investimento nos suplementos literários. O mesmo acontece no Brasil, cada vez a gente tem menos espaço, né, no Brasil para suplementos literários. E, por outro lado, as revistas que se dedicam a isso estão com uma enorme dificuldade de sobrevivência, porque você não tem assinante, né? Então, é tudo muito complexo. O sistema é um sistema precário. Então, não adianta a gente apontar o dedo para um aspecto do sistema ou para outro, né? Não, o sistema não está, a máquina não está azeitada. Mas e quanto a esses nomes que acabam bombando, né, aqui no Brasil mais recentemente? O Itamar, o Jefferson Tenório, a Conceição Evaristo mesmo, o Paulo Leminski um tempo atrás, ou nomes de fora da literatura, sei lá, Laurentino Gomes. Eles têm uma recepção crítica aí também? Tem, já Além os de... livros deles são resenhados, sim. Uhum. Esses nomes que saem, como eu disse, pelas grandes chancelas, né? Companhia das Letras e tal, esses são convidados depois para festivais literários, esses acabam tendo mais atenção, sim. Pequena, eu acho Uhum. ainda, mas pronto, isso até os próprios autores portugueses se ressentem. Eles Uhum. também são alguns que têm espaço garantido, né? Nessa chamada grande imprensa. Qual que é a tua percepção, assim, quanto ao que a gente poderia chamar do isolamento da língua portuguesa no mundo, né? Essa língua, de certo modo, esplendor e sepultura, né? O que faltaria, né, para essa língua, para a literatura escrita em português ganhar o mundo mesmo? O que você acha? É iniciativa estatal?
Eu acho que é política pública mesmo, né, de incentivo, né, e nós temos agora a expectativa de retomada dos projetos de tradução, né, de incentivo à tradução, que é que o Portugal faz, né? Portugal tem um sistema que eu acho interessante, que por um lado ele dá bolsa à tradução e por outro, ele incentiva a circulação de autores, né? Aí nos festivais mundo afora, porque também a presença do autor é muito importante, né? Um livro não se faz sozinho. Mas eu acho assim, Ricardo, não acontece só com os autores de língua portuguesa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, assim, esse grande mercado cobiçado, só produz, eu acho, não sei se eu estou desatualizada, algo em torno de 2% de livros traduzidos, né? Nós estamos na periferia, não falamos inglês. Eu acho que só a música, nossa música consegue furar a barreira linguística, né? Também nosso cinema Uhum. fica restrito ao chamado circuito alternativo. Eu acho que nós fazemos a mesma coisa também no Brasil. Olha só, estava lembrando, nós só publicamos o Khaled Hosseini, o autor de O Caçador de Pipa, né? Pipa. Porque era um fenômeno de vendas já, né? E ele é um afegão que se formou nos Estados Unidos e escreve em inglês. Então, era natural, né, que o livro dele fosse publicado, e com toda a pompa e circunstância, né? Eu estou lendo uma dinamarquesa, publicada só agora em Portugal. Ela publicou uma trilogia chamada Trilogia de Copenhague, finalzinho dos anos 60, comecinho dos 70. Ela se chama Tove Ditlevsen. Ela é genial. Eu não li essa autora no Brasil, né? Posso estar enganada. A Zeruia Shalev, a autora israelense, considerada tão importante quanto Oswald Grossman, nunca foi publicada no Brasil. Então, de um modo geral, as grandes editoras não arriscam muito, né? E isso nem é uma crítica, porque, na verdade, o sistema funciona assim, pronto. Felizmente, nós temos as editoras independentes. Elas, sim, são responsáveis por uma bibliodiversidade que eu acho fundamental, né? Então, é isso. Por um lado, há esse interesse do mercado, com a sua própria lógica, e que, como eu já disse, eu acho válido. O mercado vive de vender, né? E acho que há um interesse por outro que só cabe a uma política pública de incentivo à biodiversidade. Eu acho que não tem como fugir disso, né? Eu acho que a gente tem que investir realmente, e principalmente no nosso caso, se essas relações com os países de língua portuguesa não são caras, nós temos que investir nesse projeto de produção, de coprodução, inclusive, literária. Pois é, assim, eu estava pensando, né, que aí pensando exclusivamente no caso brasileiro, o Brasil sempre foi muito monocultural, né, inclusive em termos de pensar a literatura, inclusive. Ainda que a gente tenha uma produção tradutória, né, há bastante tempo, muita dessa produção foi de segunda mão, né, livros em russo, traduzidos para o Brasil a partir da versão em francês, por exemplo, coisa desse tipo. Isso tem mudado bastante. A gente tem uma formação grande hoje de tradutores que leem diretamente do russo, leem diretamente do japonês e vem trazendo Do esses textos. Eu acho que árabe. isso, do árabe, isso vai irrigando a literatura brasileira, que, inclusive, em termos de academia, sempre teve uma concepção de história literária que excluía, por exemplo, as traduções. Só era digno da história da literatura brasileira aqueles autores que escreviam em português, que tinham por objeto o Brasil, etc. Isso é um pecado, talvez, que o grande Antônio Cândido até ajudou a fortalecer essa nossa monocultura, né, com relação à língua portuguesa e ao objeto Brasil enquanto tema dos textos. Isso é um confinamento, no fim das contas, né? Eu não Eu sei acho que se a há um gente podia... equilíbrio. Desculpa. Pode falar, pois não. Pode falar. Eu não sei quanto que a gente publica de livros traduzidos. Eu não sei se há um equilíbrio entre produção nacional e estrangeira. Né? Nos Estados Unidos é muito pequeno, um índice muito baixo de tradução. Será que no Brasil não é nem ao contrário? Será que a gente não publica mais livros traduzidos do que os nossos próprios autores? Eu acho até possível, né? Acho até possível. E eu vejo que
a área das literaturas africanas, inclusive, tem contribuído muito para isso, porque de 5 anos para cá, a partir de Chimamanda Adichie e, né, centenas, dezenas de outras autoras e autores, o campo das literaturas africanas extravasou a língua portuguesa no Brasil. Então, eu acho que a gente até poderia fechar a nossa conversa aqui com isso, né? Assim, o que você pensa sobre esse confinamento do nacional, né? Porque eu acho que faltam, por exemplo, Miriam, não sei se você concorda comigo, histórias da literatura em língua portuguesa, por exemplo, e não só as histórias nacionais, sabe? Ou história da literatura da diáspora em língua portuguesa, história da literatura das mulheres em língua portuguesa, que extravasem o campo nacional, né? Não sei se você acha essa uma boa ideia ou que desafios você vê, né, no fim das contas, nesse cenário cultural e geopolítico das literaturas em língua portuguesa. E como o livro tenta responder a isso, talvez. Não, eu acho que essa sua sugestão é genial. Eu tive vontade já disso. Inclusive, cheguei a convidar a Josélia Aguiar para a gente publicar um livro sobre a história da literatura feminina de autoras de língua portuguesa, né? Eu acho que há, assim, muitos recortes possíveis, né? Infelizmente, eu acho que falta, sim, esses livros fazem falta, e não só na área da ficção, da história, da ficção, da poesia, eu acho que do pensamento mesmo, né? Nós temos grandes pensadores africanos de língua portuguesa e portugueses que não são publicados no Brasil. Nós publicamos pensadores do mundo todo, né? É estranho, assim, acho que a gente tem que colocar essas questões todas num divã, porque só acho que a psicanálise pode nos ajudar a entender por que nós não nos estudamos, não nos esforçamos por nos conhecer mais e melhor. Pois é. Mas isso fica dependendo sempre de uma iniciativa, de uma editora como Sesc, que vai lá e banca, entendeu? Porque uma editora comercial, infelizmente, eu não espero que faça esse tipo de investimento, infelizmente. Pois é, acho que hoje em dia esse livro não sairia para uma editora comercial, com certeza. Mas é isso, Mirna. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Foi uma conversa bem legal, deu para esclarecer o livro e acho que eu deixo sempre, né, o link do livro na descrição desses vídeos para quem quiser adquiri-lo. Ainda está no acervo da editora ainda. Eu gostaria muito que esse livro provocasse mais conversas, né? Há muitas questões ainda sem respostas permeando essas relações todas. No fundo, somos países pobres, assim, com várias deficiências, né? E tudo começa na educação, enfim. Mas esse livro merece uma continuidade. Eu acho que aí tem espaço para o volume 2, volume 3, ou então para esses novos recortes, né? Não digo que seja eu que tenha que organizar, e nem a Edições Sesc que tem que publicar. Mas certamente, como você mesmo chegou a propor aí, há muitos aspectos ainda que merecem, sabe, uma abordagem num livro, assim, com vários pensadores desses países todos, e que essa conversa depois extrapole, que sempre foi a ideia do livro, né? Extrapole o livro propriamente, extrapole a universidade, que vá para outros circuitos e produza realmente algum conhecimento, né, entre nós. Não, com certeza. Pôr todo mundo para conversar, né, na mesma mesa. E Fiquei acho muito que isso feliz de é saber que de importante. 2 anos depois, quase 3, você me convida para falar sobre o livro, e acho suas perguntas super pertinentes, super interessantes. Então, ele está cumprindo aí a sua missão. Isso me deixa muito feliz. Obrigado, então. Excelente. É isso, gente. Então, obrigado, Mirna. Foi Obrigada uma mais uma excelente vez. conversa. E na semana que vem a gente está aqui de volta com mais outro livro. Até lá.